Então traz pra cá. Eu quero falar sobre James Rodrigues do São Paulo Futebol Clube. Isso aí é o básico do básico, né? Eu quero Caprio, então vai, faça o básico do básico, então vai. Básico, porque esse assunto surgiu agora, no meio da tarde. Qual é a sua opinião? Eu tô aqui tratando de hard news, é assunto quente. A minha opinião é que o James Rodrigues viu que não ia pra lugar nenhum, que não ia ninguém abraçar esse mico, ninguém. E aí ele teve que ir lá e se desculpar com a diretoria do São Paulo. Colocar o rabinho entre as pernas. Exatamente. Tal. Olha, minha gente, me desculpem. Eu achei que ainda era o James Rodrigues de 10 anos atrás da Copa do Mundo, que o mundo ia me abraçar e ninguém me abraçou. Então, eu quero voltar. Me abracem novamente. Muito bem. E você agora acha ele correto? Vai ter que jogar bola. Ele tem contrato. Tudo bem, ele tem contrato, mas se partiu dele o contrato. interesse em rescindir o contrato, então ele que pague o valor da multa rescisória e mete o pé. Então, mas ele não pagou, exatamente por isso, ele não pagou. Porque o jogador esperava o quê? Ele estava esperando um clube pagar a multa pra ele ir embora pra algum lugar aí. Ele não estava mais afim de permanecer, fez biquinho, não queria ficar. Agora ele vai ter que mostrar futebol. Agora ele vai ser cobrado. Agora o senhor James Rodrigues vai ter que jogar bola, porque senão vai ficar uma situação patética para um cara que tem uma história importante no futebol. Muito boa no futebol, muito né? Boa no muito futebol. boa. Ele foi uma realidade no futebol europeu, uma realidade na Copa de 2014, um dos melhores jogadores daquela competição. Caiu pro Brasil, mas jogando muita bola, inclusive contra o Uruguai. O meu ponto de vista aqui é o seguinte... Nós falamos que ele tá assim, há uns 5 anos que ele tá já em queda, né? Ele não tá ele não vai ser mais o James Rodrigues do Real Madrid. Gente, eu vou fazer uma comparação esdrúxula, mas é uma comparação. E sem querer comparar o incomparável, mas já comparando. O Paulinho, volante do Corinthians. A temporada que ele fez, principalmente em 2012, foi uma temporada de excelência. Uma temporada monstruosa. O Paulinho jogou muito... Fala, Bruninho. Não, o James Rodrigues, viu, Capelli Capri, acabou de publicar, faz aí 15 minutos, uma foto treinando, falando algo bom está por vir. Com a camisa de São Paulo. Tomara que é. Fanfarrão, né? Exatamente. Fanfarrão. O Paulinho, quando jogou muita bola no Corinthians aquela temporada, que fez com que ele fosse pro futebol europeu, pra atuar no Barcelona, pra atuar no Tottenham, pra ganhar muito dinheiro na China... O Paulinho foi um monstro. O tempo passou e quando o Paulinho retornou, o próprio Paulinho teve que se adaptar ao futebol brasileiro, que não é tão competitivo quanto o futebol europeu, isso é algo fato, e ele não vai conseguir mais entregar aquilo que o torcedor espera. E o torcedor do São Paulo, quando a contratação foi efetivada, aqui está um cara que não vai ser hipócrita. Eu elogiei demais a contratação e elogiei a diretoria do São Paulo, porque é uma contratação pontual, uma necessidade que o São Paulo tem no seu elenco. Eu faço uma pergunta para você, torcedor são paulino. Quem é o camisa 10 do São Paulo Futebol Clube? Quem é o 10? O cara que pega a bola, coloca debaixo do bracinho e organiza a jogada. A bola não queima no pé. Quem Luciano. É o Luciano, que não é a camisa 10. Não é a camisa 10, então, entendeu? Não é ele, mas então, é o cara que tá quebrando o galho e é por isso que eu elogiei a diretoria do São Paulo, Capriotti e ouvintes da Rádio Bandeirantes. Porque ciente da carência de um jogador... E é difícil achar, gente... É difícil achar um jogador disponível no mercado com essa qualidade, o passe refinado, a finalização de média e longa distância. Então o James Rodrigues foi um grande nome, foi um acerto da diretoria. Agora, tem que partir também do jogador. Um contrato de 2 temporadas. O São Paulo, até onde se espera, honrando o compromisso mensalmente com esse jogador, que não passa de uma obrigação do clube, sem dúvida alguma, que atrasou salário pra caramba na temporada passada. Direito de imagem, seja lá o que for. Tem que partir do jogador também, porque quando ele recebeu oportunidades na temporada passada com o Dorival Júnior, ele correspondeu ou não? Não correspondeu. É isso que a gente precisa entender. Vamos falar de das poucas vezes que o James Rodrigues esteve em campo. Quando ele esteve em campo, foi muito pouco produtivo. Não jogou nada. Muito pouco. Jogou nada. Então, para o que ele ganha, ele tem que entregar mais. Claro. Ele tem que entregar mais. E aí é o seguinte, é óbvio que ele não é mais o James Rodrigues de 10 anos atrás. Mas pro nível do futebol brasileiro, se ele se dedicar um pouquinho, se ele caprichar um pouquinho na preparação física, ele joga. Ele sabe jogar bola. Aqui, o nível de entrega, de exigência, para o que ele tem hoje, ele consegue jogar. Mas ele precisa ter vontade. Ele precisa estar disposto, ele precisa estar afim. Mas você acha que faltou vontade pro James Rodrigues? Eu acho que faltou, vontade João. É a palavra. Eu acho que faltou, vontade, sabe? acho que faltou bola, Capri. Então, não, faltou bola pro James Rodrigues, ele não foi competitivo. O James Rodrigues não conseguia competir, ele foi banco do Wellington Rato, que o Wellington Rato se matava. Então, mas é isso. Mas não é característica do James Rodrigues a correria, disposição tática, cumprir função. Eu imagino, o Dorival é um cara muito justo. Muito justo. Eu imagino que nos treinos ele não fazia nada.
Não fazia nada. Mas aí é imaginário, então, não dá. Eu não tô lá pra falar. Se ele eu vou analisar o que eu vejo no jogo. João, jogador que vai bem no treino, o técnico escala. Não, tem muito leão de treino aí. Tem muito leão de treino. Isso aí caiu por terra já, João, esquece. Se o cara é leão de treino, se o cara treina, ele tem chance, ele tem oportunidade. O Rames não fazia isso. Você acha que o Fausto Vera é leão de treino? O Fausto Vera não é porque não tem opção. O Corinthians não tem ninguém pra pôr. Não, porque não tem ninguém. Claro que tem, claro que tem, Capriotti. Como é que não? Mas os treinadores são medrosos. Eu concordo com você que o Fausto Vera, você bota um cone lá, é melhor do que o Fausto Vera. Ele tá treinando muito para ele ganhar oportunidade, por exemplo, com os outros treinadores. Não deve estar treinando nada, não deve. Mas o João, do Rames é o seguinte, o Dorival é um cara muito correto, muito justo, muito honesto. Se ele enxergasse nos treinos o Rames entregando, treinando bem, disposto, é óbvio que ele escalaria o Rames Rodrigues. O Dorival não é um cara rancoroso. Não é um cara, não fui com a cara do Rames Rodrigues, não vou escalar ele. Por que o Dorival não escalava o Rames? Provavelmente porque não enxergava ali um cara comprometido, um cara que estava afim, estava disposto. Como o elenco do São Paulo entregou no ano passado. Vamos falar a verdade aqui? O Rames Rodrigues é ele futebol clube. É um cara egoísta. Isso. Até aqui, eu vou falar o português claro aqui. Ai, descompromissado. Egoísta. O episódio dele de não ir pra final da Supercopa mostra isso. Exato. Mostra a característica do cara. Isso, é ele futebol clube, ele pensando nele. Então, é o tipo de jogador que não contribui internamente pro grupo de jogadores. Agora, se ele quiser colocar o rabinho entre as pernas, voltar na miúda e tentar jogar futebol e na bola, não pelo nome, na bola, disputar a vaga nesse meio campo do São Paulo, que tem muita qualidade, aí ok. Agora, se continuar com esse mimimizinho... Eu tô cansado de jogador, Capriotti. Sei que você não gosta que use esse termo aqui, mas acho que é um termo correto que eu não vejo nenhum problema. Tem muita boleirada bunda mole. A verdade é essa aí, Capri. É que tem hoje o jogador acomodado. Desse jeito, João. Não, e não vai mudar. Capriotti, não vai voltar você me ensinou... ao que era 30 anos você atrás. Não pode fazer isso. Não vai voltar. Você me ensinou isso. Você me ensinou isso. A não normalizar coisas erradas. A gente não pode achar que o futebol mudou e tá tudo certo. O jogador senta no contrato e faz o que quer. Pra você, talvez pra maioria tá tudo bem. Tá tudo certo. O Lucas Lima que fez o que fez no Palmeiras, tá bom? Aparentemente tá tudo certo. Pro mundo do futebol, aparentemente tá tudo certo. E o torcedor? Certo. Tá bom pro torcedor? Aparentemente pra essa geração, sim. Não adianta a gente imaginar que nós vamos voltar a ser o que era 30 anos atrás, João. Porque o mundo é assim hoje, né? O jogador a gente vai normalizar europeu... o errado? Não. A gente vai normalizar então, mas o será erro. Que é errado? Não é errado. Será que é o errado? Jogador fica encostado. Não, nós estamos falando de mimimi. O Rames Rodrigues é um funcionário do clube. O Rames está errado. Não estou falando que o Rames está certo. Eu sei disso. Eu só estou falando que assim, o jogador não topou viajar. Jogadores lesionados que estavam fora de combate viajaram com a delegação para o Rio de Janeiro, para o duelo da Supercopa do Rei. Sim. E o Rames Rodrigues que não tem nenhum problema. Para Belo Horizonte. Eu falei o quê? Rio de Janeiro. Desculpa, para Belo Horizonte do Mineirão. Isso. Eu queria só deixar claro uma coisa. Tem muito jogador que não tem o compromisso com a camisa e as pessoas, e não tô falando que é o seu caso, as pessoas normalizam o absurdo, que pra mim é um absurdo, porque quando teve a oportunidade não correspondeu, aí agora que percebeu, e você foi muito bem, eu concordo contigo, que não tinha muita gente interessada no futebol dele, o jogador tem que se recolher na sua insignificância, porque com a camisa do São Paulo, ele é um sujeito insignificante, ele não fez nada. E aí ele deu uma entrevista pro Renato Peters, no começo da temporada, ou no fim do ano passado, que deu uma balada nas estruturas, colocando em xeque que ele poderia ir embora. Ô rapaz, você assinou um contrato de 2 temporadas. Quem é Rames Rodrigues na fila do pão comparado ao tamanho do São Paulo Futebol Clube pra você ficar dando letrinha porque você não teve a oportunidade que você achou que merecia e não merecia? São Paulo foi campeão da Copa do Brasil sem você pisar no campo praticamente, cara. Esses caras se colocam acima da instituição porque fizeram sucesso na Europa. E eu tô cansado de jogadorzinho que quer jogar e acha que pode jogar só pelo nome porque aqui no futebol brasileiro e aqui no Brasil pode tudo. Eu não normalizo esse tipo de atitude.